Tem dias que a nossa mente parece estar no limite. Basta uma palavra torta, uma situação inesperada ou uma lembrança ruim e tudo desmorona por dentro. Às vezes a gente até finge que está bem por fora, mas por dentro está um caos. E isso cansa. Cansa viver com a cabeça cheia, com o coração apertado, tentando parecer forte, quando na verdade o que a gente mais queria era descansar de tudo isso. E se eu te dissesse que você pode aprender a ter uma mente mais forte, mesmo nos dias mais difíceis? O Senhor não nos chamou para vivermos vencidos por pensamentos negativos, preocupações exageradas ou lembranças que nos paralisam. Ele nos convida a sermos fortalecidos nele, renovando a nossa mente todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas eu quero começar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã. Nós te agradecemos por mais esse novo dia, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está disponível para nós e ela nos fortalece. A Tua presença nos renova. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe o dia dela. Que o Senhor derrame sobre ela uma paz que fortalece a mente e que firma o espírito. Que toda ansiedade, todo medo, todo pensamento de derrota sejam substituídos pela fé, pela sabedoria e pela coragem. Assim como Davi escreveu no Salmo 51, cria dentro de nós um coração puro e nos dê uma mente, um espírito novo e firme. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos. Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Minuto com Deus é um ministério independente. Por isso, nós contamos com a sua ajuda para que essa mensagem alcance milhares de vidas. Eu já pedi para você dar o like aqui e se inscrever no canal, mas eu queria que você, se pudesse, fosse além. Para você nos apoiar,
se torne membro do canal. Você estará ajudando esse ministério. Inclusive, os membros do canal assistiram esse vídeo antecipadamente. Os membros do canal recebem o vídeo no YouTube um dia antes dele ser postado. Já é uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só, antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho, tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade. Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus. Mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos, desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV. Eles atendem 24 horas por dia, pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas
para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer. Não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque é só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo, vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas, no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio
libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois. Eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade. Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto. Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído, Ele ainda te quer. E Ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim: haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora: haja paz, haja cura, haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo. Até quando você tem a impressão de que está tudo parado. Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você.
Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere, retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam, que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles sintam a tua mão segurando firme. Que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração, repreende na nossa mente toda incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. Nós nos rendemos diante de ti e abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos. E você
estará abençoando o nosso ministério e também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso. Ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração. Salmo 118. E ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, Ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade.
Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você, formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim, olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração
a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez. Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação e com o poder da Tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez.
Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Dias melhores virão. Senhor Deus, nesse momento nos colocamos diante de Ti com gratidão por mais um dia. Agradecemos por esse novo começo, por essa nova chance de viver de acordo com a Tua vontade e experimentar o Teu amor. Declaramos que esse será um dia de bênçãos, um dia que marcará o início de uma nova vida. Nós profetizamos, Pai, que todas as áreas em que temos sofrido serão renovadas e que através do Teu poder viveremos dias melhores, cheios de esperança e paz. Que as dores e angústias que carregamos possam ser aliviadas pela Tua presença e que hoje, Senhor, possamos sentir o Teu toque de amor em cada detalhe. Fortalece a nossa fé, renova as nossas forças e nos guia no caminho que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero compartilhar uma mensagem de esperança e renovação com você. Que a paz do Senhor esteja com cada um. Um novo tempo começou na sua vida. E nós aqui do canal ficamos felizes em fazer parte dessa jornada que você tem feito em busca de autoconhecimento, uma melhoria da sua saúde mental e uma vida mais equilibrada em todos os sentidos. Na nossa vida, às vezes, nós passamos por momentos de muita escuridão e trevas, momentos que parecem ser eternos enquanto estão acontecendo. Porém, assim como o sol que se põe num dia e se levanta no outro, a luz também volta a brilhar mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Mesmo que nós digamos que já não temos mais forças para continuar a andar, o caminho ainda está bem diante de nós. Ele ainda existe. Um novo tempo está começando. E tudo que nós precisamos é de uma palavra amiga, um olhar amigável no meio de uma multidão de dúvidas e incertezas. Alguém que nos diga: dias melhores estão por vir. A Bíblia nos ensina que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Isso está em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Essa confiança nos ajuda a perceber que, mesmo nas dificuldades, Deus está preparando um caminho de bênçãos e vitórias. Escreva isso aqui nos comentários. Dias melhores virão. Se você acredita em um recomeço na sua vida. Quando se trata de recomeços, é preciso que a gente seja honesto com a gente mesmo. Podemos afirmar que o novo tempo começou com a nossa boca e até mesmo postar sobre isso nas redes sociais, mas tudo isso pode ser da boca para fora. Podemos alegar que estamos vivendo um novo tempo, mas continuarmos a ser os mesmos de sempre, cometendo os mesmos erros e prolongando as mesmas situações e hábitos que já deveriam ser passado na nossa vida. A Bíblia nos dá um exemplo maravilhoso de recomeço na história de Jó. Jó passou por um período de escuridão extrema. Perdeu tudo o que tinha, seus bens, sua saúde e até seus filhos. Apesar de toda a dor, ele manteve a sua fé inabalável.
Em Jó capítulo 1, verso 21, ele diz: O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. No final, Deus restaurou a sorte de Jó, lhe dando o dobro de tudo que ele havia perdido. Isso nos mostra que, mesmo nas nossas piores tempestades, Deus está trabalhando para o nosso bem e dias melhores virão. Além da história de Jó, podemos ver na Bíblia vários exemplos de recomeços. Vamos pensar, por exemplo, em José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e passou anos na prisão por um crime que não cometeu. Mesmo em meio a tanto sofrimento, José nunca perdeu a fé em Deus. Ele foi fiel e perseverante, e Deus o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito, permitindo que ele salvasse muitas vidas durante um período de fome severa. Assim como José, precisamos confiar que Deus está sempre no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Acreditar que dias melhores estão por vir exige coragem e fé, especialmente quando estamos enfrentando uma fase difícil. Muitas vezes olhamos ao redor e só enxergamos escuridão, mas Deus nos lembra que Ele é a luz que nunca falta. Nos momentos de angústia, Ele nos carrega em seus braços e nos conduz. Em Isaías 41, versículo 10 está escrito: Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras, elas nos convidam a entregar os nossos medos e as nossas incertezas ao Senhor, sabendo que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Quem finge viver uma nova vida apenas colhe ilusão e mentiras, e não experimenta a chegada de dias melhores. Pois quem não faz uma autoanálise e vê aquilo que precisa ser eliminado da sua vida para que um recomeço seja possível, não sai do lugar. Dizer que um novo tempo chegou, mas não ter atitudes que comprovem isso, é o mesmo que correr uma maratona inteira, só que em uma esteira. Ou seja, você corre vários quilômetros, mas tecnicamente não sai do lugar. Não é isso que você quer para a sua vida, certo? Você quer viver um recomeço verdadeiro e uma mudança real na sua vida. Vamos então refletir sobre nossas vidas e identificar o que precisa ser mudado. Peça a Deus sabedoria e discernimento para fazer uma autoanálise sincera. Quais são os hábitos, atitudes ou comportamentos que precisam ser deixados para trás para que o novo tempo realmente se inicie? Para ajudar nesse processo de recomeço, eu quero compartilhar algumas dicas práticas que podem transformar a sua vida. Primeiro, faça uma lista de pequenas tarefas que você precisa realizar. Desde consultas médicas até a retomada de atividades físicas. Estabeleça metas simples e alcançáveis para a semana. Lembre-se, cada grande mudança começa com um pequeno passo. Em Tiago capítulo 2, versículo 26, está escrito que a fé sem obras é morta. Portanto, é preciso agir e colocar em prática aquilo que desejamos mudar. Em segundo lugar, pratique o autocuidado e pare de enxergar isso como egoísmo. Deus nos chama a amar o próximo como a nós mesmos. Mas como nós podemos cuidar bem dos outros se a gente não cuida de nós mesmos? Reserve tempo para fazer coisas que te fazem bem, que renovem sua mente e seu espírito. Isso é fundamental para manter uma boa saúde mental e uma vida equilibrada. Autocuidado pode significar várias coisas. Dedicar tempo para ler a Bíblia e orar, praticar exercícios físicos, alimentar-se de forma saudável e até mesmo permitir-se descansar, dar uma pausa quando necessário. Lembre-se de que Jesus, na sua jornada terrena, também buscava momentos de solitude para orar e recarregar suas forças. Seguir esse exemplo é essencial para a nossa caminhada espiritual e emocional. Outro aspecto importante sobre a gestão do tempo
é a necessidade de estabelecer limites. Isso inclui dizer não quando for preciso, mesmo que seja difícil. Aprender a dizer não para algumas coisas nos permite dizer sim para aquilo que realmente faz diferença. Esse discernimento nos leva a escolhas mais saudáveis e mais equilibradas. É muito fácil a gente cair na armadilha de querer agradar todo mundo, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, mas no final do dia, quem acaba esgotado é você. A vida não é uma corrida contra o tempo, mas uma jornada onde devemos aproveitar cada momento com consciência. Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui no canal Minuto com Deus. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelo seu amor incondicional e por sempre nos guiar. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que muitas vezes falhamos, agimos de forma egoísta e nos afastamos de ti. Perdoa-nos, Pai, e purifica os nossos corações, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Nós estamos diante do Senhor buscando um recomeço. Sabemos que dias melhores virão e confiamos em tua promessa de nos restaurar e nos abençoar. Dá-nos sabedoria para fazer as mudanças necessárias em nossas vidas, força para abandonar os maus hábitos e coragem para enfrentar os desafios. Ajuda-nos a praticar o autocuidado e a respeitar nosso tempo e processo, sabendo que cada passo dado contigo nos leva mais perto do propósito que o Senhor tem para nós. Eu oro, meu Deus, por todas as mães que têm clamado por seus filhos, especialmente aquelas que oram pela libertação dos vícios e por uma nova vida para eles. Que o Senhor atenda ao clamor desses corações aflitos. Eu peço pelos casamentos que precisam de cura e restauração. Ouça a oração, ó Deus, desse marido que tem clamado pela sua esposa, dessa esposa que tem suplicado pela conversão do seu marido, que tem pedido ao Senhor que ele se afaste dos vícios e que busque o caminho da retidão. Abençoa aqueles que estão orando pelos entes queridos que estão internados, alguns deles em estado crítico, necessitando de cura e de milagres. Manifesta o teu poder, Senhor, e traga restauração física, emocional e espiritual. Eu oro por aqueles que estão enfrentando desafios nos estudos e no trabalho. Que o Senhor lhes dê foco, sabedoria e perseverança. Fortalece, Pai, aqueles que lutam contra os vícios. Dê a libertação e uma vida renovada a essas pessoas. Que todos nós possamos ser testemunhas vivas do teu amor e da tua graça. Te agradecemos, Deus, por ouvir nossas orações e por atender às nossas súplicas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos do WhatsApp. Clique aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas de transmissão, para os seus grupos e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 8 ao 10, está escrito assim. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. A parábola dos trabalhadores na vinha
que foi contada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, nos desafia a enxergar a graça e a justiça de Deus de uma maneira diferente da lógica humana. Muitas vezes nós temos uma visão limitada da recompensa divina, esperando que o tempo de serviço e esforço sejam os fatores determinantes para o que nós receberemos. No entanto, essa história nos mostra que Deus age de acordo com a sua bondade e a sua soberania, concedendo graça independentemente do tempo que passamos a serviço do seu reino. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana, por isso nós devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade de recomeçar, de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são muito simples e são muito rápidas, mas elas fazem uma diferença enorme para que esse canal continue crescendo e abençoando milhares de vidas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus contou a história de um senhor que possuía uma vinha. E esse senhor saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com os primeiros que foram contratados um pagamento justo de 1 denário por um dia de trabalho. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ele voltou à praça e contratou mais alguns homens, prometendo-lhes pagar um salário justo. Ele fez o mesmo ao meio-dia. Depois ele fez isso às 3 da tarde. E por fim, ele contratou pessoas por volta de 5 da tarde. Ele encontrou ali alguns que estavam sem trabalho às 5 da tarde e enviou esses homens para a sua vinha. No final do dia, ao pagar os trabalhadores, aquele senhor começou pelos últimos e deu a eles 1 denário, que é o equivalente a um dia de trabalho. Ao verem isso, os primeiros contratados esperaram receber mais. Eles pensaram, se esses que foram contratados no fim do dia receberam 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós estamos trabalhando desde as 6 da manhã. Mas eles receberam exatamente o que foi acordado, 1 denário, o equivalente, como eu disse, a um dia de serviço. E isso deixou aqueles homens indignados, porque eles achavam injusto que aqueles que trabalharam menos tempo recebessem o mesmo pagamento. O senhor da vinha, porém, respondeu que não estava sendo injusto, pois ele havia pagado conforme combinado e que ele tinha o direito de ser generoso com quem ele quisesse. Olha só, essa parábola nos ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não são baseadas no tempo de serviço ou no mérito humano, mas sim na graça divina. Deus chama pessoas para sua obra em diferentes momentos da vida. Alguns são chamados cedo, crescem na fé desde a juventude,
enquanto outros encontram a Cristo em estágios mais avançados da vida. Mas a recompensa da vida eterna é dada igualmente a todos os que respondem ao chamado de Deus. Amém? Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que a graça de Deus não segue a lógica da meritocracia humana. Ele não é injusto com aqueles que sempre serviram, mas é bondoso com aqueles que chegam mais tarde. Ele deseja nos lembrar que a alegria da salvação não está no tempo de serviço, mas na dádiva de estar com Ele eternamente. O que essa parábola nos ensina sobre a resposta ao chamado de Deus? Primeiramente, não importa quando Deus nos chama. O importante é atender ao seu convite. Alguns são chamados desde cedo e passam a vida inteira servindo ao Senhor, enquanto outros são alcançados nos últimos momentos da sua existência. Ainda assim, o chamado de Deus é sempre um presente e nunca deve ser desprezado por nós. A parábola contada por Jesus nos convida a abandonar a comparação e a inveja, para que possamos nos alegrar com a graça de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quando compreendemos que Deus nos chama por amor e não por merecimento, aprendemos a responder com gratidão e prontidão. A recompensa para aqueles que servem a Deus neste mundo vai muito além de qualquer pagamento terreno. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que as bênçãos e as recompensas do Senhor transcendem qualquer coisa que nós possamos imaginar. A maior recompensa é a vida eterna ao lado de Deus. Mas Ele também nos concede nesta vida paz, alegria, força, provisão. Todos aqueles que decidem seguir a Cristo podem enfrentar, sim, desafios, dificuldades, tempestades, mas eles terão sempre a certeza de que Ele, o Senhor, está ao nosso lado em cada momento. Essa parábola aqui, contada por Cristo, nos ensina a confiar na bondade de Deus, sabe? A abandonar a mentalidade de comparação e a dizer sim ao chamado do Senhor, independentemente do momento em que Ele nos convocar. Deus é justo e generoso, e seu amor nos alcança de maneiras inesperadas. Nossa maior alegria não deve estar naquilo que recebemos, mas no privilégio de servir a um Deus tão amoroso e tão gracioso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. E escreva pela fé aqui o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Escreva isso com convicção. Eu recebo a graça de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te louvamos pela tua generosidade e pela tua graça, que são incomparáveis. Obrigado porque o Senhor nos chama para a tua vinha e nos acolhe, independentemente de quando chegamos ao teu reino. Hoje, nós queremos apresentar diante de ti os nossos pedidos de oração.
E apresentamos, Pai, esses pedidos, certo de que Tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Estende a Tua mão de poder sobre todas as pessoas que enfrentam enfermidades nesse momento. A Tua palavra nos diz em Isaías 53 que pelas Suas feridas nós fomos curados. Portanto, que essa cura se manifeste sobre aqueles que clamam a Ti nesse momento. Eu peço que o Senhor restaure famílias, restaura relacionamentos, cura corações que estão feridos, Pai. O profeta Jeremias nos lembra que o Senhor restaura a saúde e cura as feridas do Teu povo. Por isso, eu peço que o Senhor restaure aquilo que parece perdido e traz renovo aos lares e aos casamentos que por algum motivo estão enfrentando crises. Eu peço que o Senhor fortaleça espiritualmente todas as pessoas que se sentem fracas. Que o Senhor renove a força dele, a força dela. A Tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam. Eu peço ainda que o Senhor conceda paz para aqueles que lutam com a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Filipenses capítulo 4 nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim apresentar a Ti os nossos pedidos de oração, para que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes daqueles que passam por momentos de aflição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com o Teu reino, confiando na Tua justiça e celebrando todos os dias a Tua graça. Ensina-nos a nos alegrar com as bênçãos dos outros e a confiar que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Obrigado por nos chamar para a Tua obra e por nos conceder a maior recompensa, a Tua presença eterna. É por isso que eu oro e desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Quando tudo anda ruim, quando as coisas não vão bem, o que nós podemos fazer? Acender a luz. Quando a tristeza bate no peito e a batalha parece ter sido perdida, o que fazer? Acender a luz. Quando a escuridão nos cerca e de repente a nossa vida inteira se transforma em uma noite traiçoeira, o que fazer? Acender a luz. Escreva isso aqui nos comentários. Acender a luz. Hoje você vai acender a luz de Cristo, a luz do Senhor em sua vida. Pois a luz é uma só. A luz é Cristo. E não é que Cristo esteja apagado, até porque Ele não depende de nós para brilhar. Ele reina e reinará para sempre. Mas quem sabe Jesus está apagado em seu coração e talvez Ele não brilhe mais através de você. Por que se afastar daquele que só te fez bem? Por que sair da casa daquele que te deu pão, te deu vinho e te deu vestes novas? Volte hoje para a presença do Senhor, volte para o seu momento de oração diário e volte para a sua casa, que é o esconderijo do Altíssimo. Eu vou fazer a oração dos 3 primeiros versículos de Salmos 91. Salmo 91, do verso 1 ao 3, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza,
o meu Deus em quem confio. Ele certamente te salvará do laço do caçador e do mortal flagelo. Senhor, eu apresento diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão e te peço, vá ao encontro de cada coração e manifeste o Teu carinho, a Tua paz e o Teu amor. Alguns não têm conseguido dormir à noite. Muitos têm sentido um aperto tão forte no seu peito e eles já não conseguem continuar a caminhar. Eu sei que o Senhor tem algo preparado para essa pessoa que me ouve. Um novo tempo, um recomeço. E por isso eu te peço, inicie essa nova fase na vida de cada um deles. Que essa irmã, esse irmão, possa descansar no abrigo do Altíssimo, para que quando a tempestade vier, eles possam estar em segurança nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Escreva o seu pedido de oração aqui, pois no final nós vamos criar uma grande corrente de oração e eu vou orar pela sua vida. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora eu te convido para ter apenas um minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Sabe, irmãos, acender a luz na sua vida não se trata de você, por sua própria força, seu próprio mérito. Eu estou falando sobre confiança em Deus, sobre segurar nas mãos do Pai e caminhar com Ele por onde Ele te conduzir. O Senhor está te chamando para viver uma verdadeira transformação em sua vida. Você entende isso? Quando Deus chamou Abraão, Ele não fez Abraão crer para depois não cumprir. Ele fez a promessa a Abraão e o ensinou sobre paciência, confiança e fé. Abraão pode até ter sentido que a promessa demorou para ter sido cumprida, mas quando ela aconteceu, ele percebeu que, na realidade, o tempo de Deus era muito melhor do que o tempo dele. Quando Abraão percebe a ação do Senhor em sua vida, nós também percebemos. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, está escrito: "E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça." Esse versículo reflete a essência da fé de Abraão, que confiou nas promessas de Deus, mesmo quando a situação parecia impossível. Essa confiança em Deus, essa fé que Abraão demonstrou, é a luz que precisamos acender em nossas vidas, especialmente nos momentos de escuridão e incerteza. Ao confiarmos em Deus e seguirmos seu caminho, permitimos que sua luz brilhe em nós e através de nós, iluminando o caminho a seguir e trazendo esperança onde há desespero. Não dê mais ouvidos para as demais vozes do mundo. Não se deixe levar por tudo aquilo que o inimigo tem tentado usar para te parar. Escute nesse momento a voz do Senhor, te chamando de volta, te chamando para voltar a crer, a confiar e a caminhar com a certeza de que Ele te guia. Acenda essa luz em seu coração hoje. Permita que Deus cure onde está doendo. Se derrame na presença do Senhor, se você consegue nesse momento. Mas se não, apenas deixe que o Espírito Santo trabalhe em seu interior. Você crê nisso? Eu quero orar pela sua vida agora. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos juntos clamar pela presença do Senhor em nossa vida nesse dia. Vamos abrir diante dele o nosso coração ferido e machucado e permitir que ele opere a cura de dentro para fora. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Deus querido, nós clamamos a Ti nesse dia para podermos Te agradecer por essa palavra, Te agradecer por nos lembrar de que podemos acender a luz em nosso coração, pois o brilho dessa luz não vem de nós mesmos,
Essa luz é o próprio Jesus. Jesus, o Senhor que nos guia, nos protege e nos ilumina, mesmo nas horas mais escuras. Nesse momento de oração, nós nos voltamos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos momentos em que deixamos de buscar a Tua face, pelos instantes em que nos afastamos do Teu caminho. Reconhecemos, Senhor, nossas falhas e fraquezas, e humildemente pedimos que nos lave com o Teu amor e nos faça novos novamente. Senhor, eu quero também interceder por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários, e também aqueles que não foram escritos, mas que simplesmente passaram na mente do meu irmão e da minha irmã. Tu conheces cada coração, cada luta, cada dor, cada sonho. Atende ao clamor dos teus filhos, seja na saúde, na provisão, nos relacionamentos, na restauração familiar, na libertação dos vícios ou em qualquer outra necessidade. Tu és o Deus do impossível, o Deus que ouve o clamor dos seus filhos e atua poderosamente em favor daqueles que te amam e te obedecem. Eu peço que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes daqueles que buscam em ti o seu refúgio. Que o teu Espírito Santo traga conforto aos corações aflitos, esperança aos desesperados e força aos fracos. Que através da nossa fé e confiança em ti, possamos testemunhar o teu agir maravilhoso em nossas vidas. Pai, renova em nós a chama da esperança e da fé. Que possamos a cada dia acender a luz do teu amor em nossos corações, refletindo a tua glória e a tua bondade no mundo. Ajuda-nos a ser luzes no meio da escuridão, instrumentos do teu amor e da tua paz. Por fim, Senhor, te agradecemos por nos permitir estar em tua presença, por nos dar a oportunidade de clamar a ti e por nos ouvires sempre. Que possamos cada vez mais aproximar-nos de ti, conhecer o teu coração e viver segundo a tua vontade. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do teu poder e do teu amor. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Mande essa mensagem para os seus contatos. Copie o link e cole lá no grupo da família, no grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Espalhe a boa nova e diga para essas pessoas: acenda a luz. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para darmos início a mais um Minuto com Deus. Vamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem a nos dizer nessa hora. E tenha certeza de que depois dessa palavra você se sentirá mais leve, mais feliz e mais motivado para continuar a sua caminhada. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like para você nos apoiar aqui no YouTube. Se você puder e quiser, seja membro do canal e você estará nos apoiando diretamente. O meu desejo nesse dia é de que Deus te encha de força, de coragem, de alegria e que Ele te capacite para lidar com todos os desafios que têm surgido em sua vida. Que não têm sido poucos, não é mesmo? Porque o inimigo se levanta todos os dias contra a nossa vida. Mas ao nosso lado sempre está o Senhor dos Exércitos, pronto para nos fortalecer e nos fazer vencedores diante de cada batalha. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários a seguinte afirmação de fé:
Deus está comigo. Em seguida, escreva o seu pedido de oração, pois no final dessa palavra eu vou orar pela sua vida. Que a palavra que veio do coração do Pai hoje encontre em seu interior uma terra fértil e cresça em seu coração. Todos os dias eu estou postando uma mensagem de fé, o Minuto com Deus, aqui no meu canal, 2 vezes, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu te convido para aprender um pouco mais da palavra do Senhor aqui, todos os dias. Sabe, irmãos, eu estive lendo uma pesquisa feita recentemente e nela dizia que o nível de estresse dos brasileiros tem aumentado de forma drástica nos últimos anos. Eu creio que todos nós temos sentido isso na pele, não é mesmo? E isso é muito preocupante, pois com os níveis de estresse aumentados, nós perdemos a nossa paz interior, a nossa capacidade de pensar antes de agir ou falar. Perdemos nossas noites de sono e acabamos nos tornando pessoas totalmente diferentes do que realmente somos. Com a nossa saúde emocional abalada por causa do estresse, o nosso corpo começa a dar alguns sinais também. Ou seja, a nossa saúde física começa a ficar prejudicada. Mas hoje eu venho te dizer que não é essa a vida que Deus quer para nós. E hoje Ele está nos chamando para vivermos um novo tempo. A palavra de hoje está no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 23 ao verso 25. Está escrito: Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Olha só, irmãos, Jesus estava sob constante pressão daqueles que não acreditavam no que ele dizia e fazia. De um lado, existia uma multidão de pessoas o seguindo, por acreditarem em seus atos e palavras. Mas do outro lado, havia esses homens que apenas o criticavam e o cercavam para tentar descredibilizar e ridicularizar ele. E agora, pense como Jesus ficava nessas situações. Afinal, mesmo sendo filho de Deus, ele também era humano como nós. E sentia essa tristeza em seu coração quando essas pessoas tentavam o derrubar. E ficava estressado e desanimado. Porém, Jesus continuava crendo e se mantinha firme, pois sabia que aquilo que o protegia era muito maior do que aquilo que o confrontava, aquilo que tentava tirar a sua paz. Essa mesma paz que Deus concedia a Jesus, Ele quer conceder a nós, pois agora Jesus vive dentro de nós. E um dos muitos nomes dele é Príncipe da Paz. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus não quer nos ver vivendo dessa forma angustiante que temos vivido ultimamente. E Ele quer restaurar em nós a paz que somente o Espírito Santo pode nos dar. Deus está te chamando hoje para abraçar a sua paz, para permitir que ela flua como um rio tranquilizador em meio ao caos do mundo. Assim como Jesus encontrava refúgio na presença do Pai, nós também podemos encontrar descanso e alívio em meio às tempestades da vida. Naquele momento em que as pressões se acumulam, quando as vozes da dúvida e da ansiedade parecem ensurdecer o nosso coração, lembre-se da verdade contida nas palavras de Jesus. Ele nos recorda que nós não somos daqui. Nós somos herdeiros de um reino
que transcende as limitações terrenas. Quando as preocupações tentam nos arrastar para baixo, que possamos erguer os nossos olhos para a promessa da eternidade. Ao olharmos para a história de Jesus, vemos que ele não permitia que as palavras negativas e os ataques o definissem. Ele permanecia firme em sua identidade e propósito, confiando no plano maior do Pai. Assim como ele, somos chamados a resistir à influência do mundo, encontrando nossa base na verdade e na certeza do amor inabalável de Deus por nós. Quando permitimos que a paz de Deus habite em nós, algo incrível acontece. As situações externas podem até continuar tumultuadas, mas o nosso interior permanece sereno. Como uma âncora que nos mantém firmes em meio às marés revoltas, a paz de Deus nos guia, nos protege e nos dá clareza, mesmo nos momentos mais confusos. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por essa maravilhosa palavra e pelo teu infinito amor por nós. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos perdão também por muitas vezes darmos mais valor às muitas vozes que tentam nos parar do que à tua doce e poderosa voz que vem através do teu Espírito Santo, que constantemente nos convida a uma nova vida. Hoje apresentamos diante de ti o nosso coração, que nesse momento se encontra em meio a uma tempestade que parece não ter fim. E te pedimos, Pai, acalma o nosso interior, nos purifica, cria em nós um espírito inabalável, que mesmo que se canse às vezes, não perca tempo e imediatamente corra em tua direção, pois em ti somos constantemente renovados e transformados. Deus, nos dê paz interior e estabeleça um tempo favorável em nossa vida. Eu quero colocar diante da tua presença a oração dessa irmã, desse irmão. Ouça, ó Deus, o clamor dessa pessoa, que muitas vezes tem se sentido cansada de tanto orar e não obter respostas, de não receber o milagre, a cura, a restauração que ela tem buscado. Pai amado e querido, renova as forças dessa pessoa nesse momento e, segundo a tua vontade, conceda a ela aquilo que ela tem buscado. Promova a cura, a restauração, a renovação, que haja um mover sobrenatural na vida de cada pessoa que está me ouvindo. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. E se você foi abençoado, se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe o link desse vídeo com os seus contatos de WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto com Deus de hoje.